Abra sua Bíblia no Salmos 42. Eu recebi um recado essa semana pedindo para que estivesse trazendo mensagens sobre depressão. Mas é complicado trazer mensagens sobre depressão porque eu não sou médica. Mas, como pastora, eu posso trazer mensagens sobre as doenças da alma. E não apenas da alma, mas doenças que na verdade acabam atingindo todo o corpo, todo o ser humano, né? E eu quero começar hoje a falar um pouco dessas doenças da alma. Aí você diz o seguinte: mas pastora, as doenças da alma, elas acabam se tornando realmente depressão. Sim, as doenças da alma, quando elas não são tratadas, quando elas não são ali realmente cuidadas por Deus e por aquilo que Ele pode fazer, elas se tornam sim depressão, ansiedade, o pânico, né? Tem muita gente que está sofrendo de pânico. Eu conheci pessoas, inclusive, que não conseguiam nem sair de casa. Eu mesmo já tive mais ou menos uma meia dúzia de crises de pânico, de ansiedade, que são terríveis realmente, né? A primeira, eu corri para o hospital porque eu realmente achei que eu estava morrendo, né? Depois que o médico falou para mim que eu não estava morrendo, e ele me explicou o que estava acontecendo, então a partir desse momento eu comecei a buscar diferente, um tratamento diferente, né? E a palavra de Deus, como eu já tenho dito, Deus ele não faz questão alguma de esconder do ser humano o quão frágeis nós somos. Por isso que a Bíblia ela é recheada de histórias que mostram a fraqueza do ser humano, que mostram as dificuldades do ser humano, que mostram realmente o quanto o ser humano ele é complicado em sua essência, ele é complicado dentro de si. A palavra de Deus ela traz incontáveis narrações que elas vêm para realmente nos mostrar o quanto nós precisamos da misericórdia do Senhor sobre nós. Mas hoje eu quero começar aqui, quero trazer como esse texto base para esse assunto, o Salmo 42, o verso 5 e o verso 11. Salmo 42, verso 5 e o 11. E eu quero ler com você. Ele diz assim: por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e meu Deus. Verso 11. Por que está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Agora eu quero ler ainda o Salmo 43, verso 5, porque esses dois salmos eles são quase que um só. Salmo 43, verso 5. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Amém? Eu quero orar mais uma vez, principalmente pela sua vida que está passando por alguma dessas enfermidades da alma. Oremos. Pai, obrigado, ó Deus, pela Tua palavra, obrigado pelo Teu ensinamento. Dá-nos mesmo, ó Pai, a Tua direção. Dá-nos mesmo, ó Deus, a palavra de tratamento, de cura, Pai, para nossas vidas.
Abre a nossa mente, abre o nosso coração, ó Pai. Encha-nos realmente da Tua presença. Encha-nos realmente de tudo aquilo que Te agrada, Pai. Encha-nos realmente de tudo aquilo, ó Deus, que só o Senhor pode fazer sobre nós. E obrigado, Pai, de todo o coração. Eu louvo, eu engrandeço ao Senhor por tudo que Tu és. Agora, Pai, fala mesmo nas nossas vidas e trata cada um dos irmãos, das irmãs, que estão padecendo dessa enfermidade da alma. Opera o Teu querer, opera o Teu milagre sobre cada um. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Bom, a origem de qualquer doença da alma, ela começa no pecado. Gênesis capítulo 3, verso 7, diz que quando o ser humano desobedeceu a Deus e comeu do fruto proibido, e aí eu quero chamar a tua atenção que o pecado não é comer o fruto. Tem gente que até hoje põe culpa na maçã, aquela fruta, né, tão gostosa, tão nutritiva, põe a culpa na maçã. A maçã não tem culpa de nada, a fruta em si não tem culpa de nada. E a Bíblia não fala que é maçã, que é melancia, que é, fala de um fruto que Deus proibiu, que Deus falou não. A questão está aí, Deus disse não, e o ser humano foi e desobedeceu a Deus. O problema é esse. Então, no momento em que o ser humano peca, no momento em que o ser humano desobedece a Deus, a palavra de Deus em Gênesis capítulo 3, verso 7, diz que os olhos do homem e da mulher foram abertos. E ali então, eles perceberam, eles enxergaram que eles estavam nus. No verso 8, diz que eles se esconderam de Deus. E no verso 10, diz que eles declararam a Deus que eles estavam com medo. Deus pergunta para eles, por que vocês estão escondidos? E Adão responde, Senhor, nós ouvimos a Tua voz e nós tivemos medo, porque nós enxergamos que nós estávamos nus. Então, com a entrada do pecado no mundo, através da desobediência, e não do comer de uma fruta, mas de desobedecer a Deus, o homem toma para si, ou seja, o homem passa a pegar para si todas as suas limitações. E quando diz que ele enxerga que ele estava nu, significa que ele enxerga o quão exposto o ser humano é e o quão fraco ele é. O quão fraco ele é. Só que veja, o homem pega para si tudo isso, mas ele não consegue tomar a decisão de correr de volta para Deus, de pedir ajuda para Deus, de correr ao encontro de Deus e falar, Senhor, transforma novamente como era, porque eu não gostei dessa vida nova que eu estou vivendo. Ele não consegue. A decisão que mais vai pesar, a decisão que o homem escolhe de maneira mais assim natural possível, vamos dizer, é de se afastar e se esconder de Deus. E até hoje nós vemos que o ser humano continua seguindo o mesmo padrão de atitudes. Até hoje o ser humano continua da mesma forma, ele continua agindo desta mesma forma. Então, quando ele está em pecado, quando ele enxerga a sua natureza pecadora, ele se afasta de Deus. Mesmo vendo o quão fraco, o quão limitado, mesmo enxergando o quanto ele é dependente de Deus. Veja, nós pecamos e por isso que nós enxergamos a nossa limitação, por isso que nós nos sentimos expostos, né? Quando a gente pega algumas fotos da época lá do Holocausto na Alemanha, muitas daquelas fotos nós vemos que as pessoas estavam completamente nuas, né? Quando você tira a roupa da pessoa, a pessoa se sente completamente exposta, ela se sente ali vulnerável, né? E é assim que Adão e Eva se sentiram, e é assim que nós ainda hoje nos sentimos, mesmo de roupas. Se nós estamos longe de Deus, nós estamos vulneráveis, nós estamos expostos ao pecado, né? Então, longe de Deus, é fato, a primeira coisa que vem é o medo. Em 1 João 4,18 diz que o amor verdadeiro de Deus, o amor verdadeiro, ele lança fora todo medo. O amor de Deus,
ele joga fora, ele tira de nós todo aquele medo que nós carregamos. Então o medo, a origem do medo, ela vai ser lá no pecado. Quando nós optamos, quando nós realmente abrimos mão de vivermos uma vida com Deus, nós somos mais sobrecarregados desse medo. E o medo, quando ele entra na nossa vida, ele entra através do pecado, ele pode dominar a nossa vida. E muitas pessoas estão vivendo isso aí, isso faz parte dessa enfermidade da alma. A gente vê inclusive o pânico que eu citei aqui agora há pouco, as crises de ansiedade. São crises geradas pelo quê? Pelo medo. Então nós precisamos realmente ir ao encontro do Senhor, pedindo que o Senhor esteja transformando a nossa vida, trabalhando no íntimo do nosso ser. Mas veja, com o pecado, com a entrada do pecado na vida humana, no corpo humano, muitos sentimentos vão surgir. Sentimentos que outrora não existiam, muitos vão surgir. E hoje, agora pela manhã, eu quero falar especificamente a respeito do, eu acredito que é o pior sentimento que o ser humano pode ter, mas é um sentimento que está crescendo e está crescendo muito. Ele é bastante preocupante, que é o ódio, tá? Pastora, você tinha que falar de depressão, você está falando sobre ódio. Meu irmão, você vai entender que o ódio, ele é um sentimento das pessoas que têm essa doença na alma, das pessoas que estão com a alma ferida, né? Quando esse coraíta escreve esse salmo dizendo: por que você está tão triste, minha alma? Por que você está tão perturbada? Por que aqui dentro de mim está existindo essa perturbação? Está existindo esse sentimento? Por que aqui dentro de mim eu estou sentindo essa aflição? É porque existiam sentimentos dentro dele que precisavam ser tratados. Assim como dentro de cada um de nós existem sentimentos que precisam ser tratados. E eu quero falar hoje a respeito do ódio. E eu quero que você preste bastante atenção para ver se de repente este sentimento não é um sentimento que está forte, que está em vigor sobre a tua vida. A palavra ódio significa aversão ou repulsa, tá? Aversão ou repulsa. Significa também um sentimento de profunda inimizade. Geralmente quando você odeia uma pessoa, você fala o seguinte: eu não quero ver aquela pessoa nem pintada de ouro, eu não quero ver aquela pessoa nunca mais na minha frente. Então, vai prestando atenção aí. Gênesis capítulo 4, de 1 a 10, nós temos a narrativa da história de Caim e Abel. E o texto diz ali que os dois eram irmãos, os dois nasceram de Adão e Eva, os dois cresceram juntos, que Caim tornou-se um agricultor e que Abel tornou-se um pastor de ovelhas, né? E que em um determinado momento da vida deles, ambos decidem levar uma oferta para Deus. Caim leva dos frutos da terra e Abel leva um de seus animais. Mas a palavra de Deus, ali em Gênesis 4, diz que Deus aceitou apenas a oferta de Abel. Deus não aceitou a oferta de Caim. Caim, então, a partir daquele momento, nutriu em seu coração um ódio mortal pelo seu irmão. E o que ele fez? Ele matou o seu irmão. Ele criou uma emboscada. Ele diz ao irmão: vamos juntos ao campo. Vamos juntos, né? Vamos dar uma volta, ou vamos fazer algo específico no campo. E quando chega lá, Caim assassina ao seu irmão. Mas é interessante a gente observar, porque em Hebreus 11 explica um pouquinho a respeito do que aconteceu ali. Hebreus 11, verso 4 diz o seguinte: pela fé, Abel ofereceu a Deus sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo.
quando Deus aprovou as suas ofertas. Uma oferta a Deus não é apenas um fruto da terra. Uma oferta a Deus é uma vida para com Deus. Uma oferta a Deus não é apenas você pegar, entregar lá um dinheiro, entregar lá um valor, né? Eu sei que você tem ouvido algumas mensagens de pregadores que dizem o seguinte: olha, você entrega lá um valor X que Deus vai te dar o dobro. Olha, você tem que ser muito fiel, você tem que entregar toda vez lá o seu dinheiro lá na igreja, porque aí Deus vai te abençoar e tudo mais. Ele está tentando mais ou menos te explicar a respeito de dízimos e ofertas. Mas a palavra de Deus diz que quando nós temos alguma coisa contra o nosso irmão, ou o nosso irmão tem alguma coisa contra nós, a palavra de Deus diz que antes de oferecermos a nossa oferta no altar, nós precisamos ir nos reconciliar com o nosso irmão. Então tem muitas pessoas que têm um ódio muito grande no coração, e ela acha que esse ódio não vai fazer nada na vida dela, que esse ódio não tem nada a ver com o relacionamento dela com Deus, mas não é nada disso, porque o ódio mata, o ódio nos inferioriza. Caim não teve capacidade de entregar a Deus uma oferta que o agradava, porque com certeza ele já tinha no seu coração algum sentimento contra o irmão, no qual ele não deveria ter. No íntimo do seu ser, Deus já enxergou aquilo que estava errado na vida dele. Então nós precisamos permitir que o Senhor trabalhe a nossa vida. Se você está enxergando, se você está percebendo que está existindo no seu coração algum sentimento de ódio por alguém, se você tem uma pessoa na sua vida que você fala: eu não posso olhar para ela, eu não quero saber dela, eu não quero nunca mais conviver com ela, alguma coisa está errada no teu coração. E se você não permitir que o Senhor trabalhe na tua vida, você vai ser essa pessoa doente da alma. Você não vai ser curado das suas enfermidades da alma. Então você precisa estar buscando isso daí. Provérbios 10, verso 12. Provérbios 10, verso 12, ele diz o seguinte: o ódio provoca dissensões, mas o amor cobre todos os pecados. Então o ódio, ele provoca divergência, discórdia. Aonde tem o ódio, se tem tem ódio no teu coração, você vai perceber que você não vai combinar realmente com essa pessoa que você está odiando. Você vai perceber que tudo que essa pessoa vai fazer vai te irritar, vai te deixar bravo, vai te deixar nervoso. Por quê? Porque do ódio que está no teu coração. O problema não é o que a pessoa está fazendo ou deixando de fazer, mas é esse ódio que está dentro do teu coração. No capítulo 26 de Provérbios, de 24 a 26, olha que interessante: quem odeia disfarça suas intenções com os lábios, mas no coração abriga a falsidade. Embora sua conversa seja mansa, não acredite nele, pois o seu coração está cheio de maldade. Ele pode fingir e esconder o seu ódio, mas a sua maldade será exposta em público. Que coisa triste, né, irmãos? Não dá para disfarçar o ódio, não dá para disfarçar. Pode até ter uma aparência, né? Você vai falar lá, mas Deus conhece o nosso coração e a maldade que pode estar habitando nele. Então é impossível você falar o seguinte: olha, eu odeio aquela pessoa, eu não quero mais saber daquela pessoa, mas eu continuo na presença de Deus. Não existe isso, é impossível. Então não dá para disfarçar o ódio. O ódio é uma coisa pavorosa que precisa ser eliminada realmente da nossa vida. Muitas pessoas às vezes agem sutilmente, né? Não, imagina, eu só não quero estar junto com aquela pessoa, mas eu não odeio ela. Não, você não suporta a pessoa, você está vivendo de uma maneira que desagrada a Deus. 1 João, não é o Evangelho de João, 1 João, aquelas cartinhas chegando lá perto de Apocalipse. 1 João, a partir do verso 9 diz: quem afirma estar na luz, mas odeia seu irmão, continua nas trevas. Quem ama seu irmão, permanece na luz, e nele não há causa de tropeço.
Mas quem odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. Então veja, o ódio, ele cega, é como se ele nos cegasse, é como se a gente deixasse de enxergar, né? O ódio, ele acaba nos prendendo à escuridão, ele nos deixa perdidos, e por isso que diz aqui que nós acabamos tropeçando. É interessante isso, né? Quando eu era criança, a gente cantava um hino que dizia assim: dê um sorriso só, sorriso aberto, sorriso cheio de amor. E ele falava assim: quem tem Jesus, ele não vai tropeçar. Mas se por um acaso ele tropeçar, ele vai se levantar. E às vezes eu fico pensando, tem pessoas que elas ficam andando de tropeção em tropeção. Ela tropeçou aqui, mas ela mal consegue levantar, ela já tropeçou de novo. Por que será? Será que não é o ódio que está no coração? Será que a pessoa não está disfarçando algo que está dentro dela e algo que ela não poderia estar disfarçando? Será que tal pessoa não está agindo de uma maneira que ela não poderia, que ela não deveria agir? É algo para a gente estar pensando, é algo para a gente estar realmente refletindo. Será que nós estamos agindo realmente da maneira que nós deveríamos agir? Será que nós estamos vivendo da maneira que nós deveríamos viver? Será que nós estamos realmente deixando o Senhor tratar a nossa vida, ou nós estamos cheios de ódio no nosso coração? Quando você entra nas mídias sociais, eu só tenho Facebook, não tenho as outras, mas quando você entra nas mídias sociais, você vê o tanto de ódio que está sendo destilado, né? Uma pessoa lá que ela é uma pessoa da qual a outra não gosta, se ela parece doente, se ela parece com problema, o outro está torcendo para que ela seja sufocada pelo problema dela. Outro dia estava um crescente de pessoas felizes porque o presidente da República está com coronavírus, né? Algumas até torcendo para que ele morresse dessa enfermidade. Irmãos, o que é isso? Como que nós podemos ter esse tipo de pensamento no nosso coração? Como que nós podemos ter essa intenção no nosso coração? Você pode não gostar do Jair Bolsonaro como presidente da República, mas ele é um ser humano amado por Deus. Você pode não ter votado nele, você pode não concordar com a maneira como ele está conduzindo o país, e glórias a Deus, porque você é livre para tomar as decisões na sua vida. Você pode preferir o político A, B ou C, mas o ser humano em si sempre tem que ser o teu predileto. Nós temos que orar pela vida dessas pessoas, nós temos que buscar para que o Senhor esteja abençoando e não nutrir esse ódio no nosso coração. No capítulo 3 de 1 João, versos de 13 a 15, ele diz o seguinte: meus irmãos, não se admirem se o mundo os odeia. Sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os nossos irmãos. Quem não ama permanece na morte, e quem odeia seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem vida eterna em si mesmo. O ódio me torna um assassino. É isso que o ódio faz na vida da pessoa. Torna ela um assassino. A pessoa que odeia, ela está assassinando aquele que ela odeia. Aí você fala: imagina, eu não peguei faca, não peguei revólver, eu não enforquei a pessoa. Pois é, mas o teu ódio, esse sentimento que está dentro de você, ele já fez com que você matasse aquela pessoa. Então pensa um pouquinho na gravidade desse ódio e por que o ódio tem causado tantas doenças na alma. Olha por que o ser humano está tão doente da alma. Hoje nós estamos com medo do coronavírus, porque o coronavírus é a doença misteriosa que está matando rapidamente muitas pessoas. Só que acontece que as doenças da alma, depressão, ansiedade, todas as síndromes do pânico, de ansiedade, todas essas doenças, elas têm matado milhões e milhões de pessoas, só que de uma maneira quase que silenciosa. Não dá para ouvir direito, não dá para perceber, né? Ela tem matado muitas pessoas. Por quê?
porque essas pessoas não estão buscando para a sua vida um tratamento daquilo que Deus quer fazer. Estão permitindo que o ódio cresça dentro dela. No capítulo 4, verso 20 de 1 João, ele diz o seguinte: se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, essa pessoa é mentirosa. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Então, se você diz que ama a Deus, mas odeia o seu irmão, você está mentindo, porque você não ama a Deus. Como você ama a Deus e odeia aquela pessoa a qual Deus criou para ser amada por você? Quando Jesus diz que nós precisamos amar uns aos outros, amar ao nosso próximo como amamos a nós mesmos, Ele não está dizendo que eu tenho que amar só aquela pessoa que é boa para mim, só aquela pessoa que me faz bem, só aquela pessoa que é minha amiga, só aquela pessoa que está do meu lado em todos os momentos. Não é nada disso, não. Ele está dizendo que eu preciso tirar esse ódio de dentro de mim, eu preciso pedir socorro para o Senhor, para que Ele tire esse ódio de dentro de mim, para que Ele me liberte desse ódio, porque esse ódio não é algo que realmente o agrada. Esse ódio não é algo que realmente o Senhor quer para a minha vida. Então, eu preciso estar buscando isso para mim. Eu preciso estar realmente me colocando na presença do Senhor, pedindo socorro ao Senhor, para que Ele esteja trabalhando no íntimo do meu ser, para que Ele esteja trabalhando a minha vida, trabalhando a minha alma. Em Levíticos, a partir do 17, ele diz o seguinte: não guardem ódio contra o seu irmão no coração, antes repreendam com franqueza o seu próximo, para que por causa dele não sofram as consequências de um pecado. Não procurem vingança e nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um o seu próximo como a si mesmo. Você está vendo o que o Senhor tem para te falar? Você está vendo o que o Senhor realmente espera de você? O ódio, ele não me permite enxergar a realidade do reino de Deus. Ele traz essa confusão para a minha vida. Ele me torna um mentiroso. Eu acredito que eu estou falando a verdade, mas na verdade eu sou um mentiroso. Olha que triste, olha que confusão que ele está trazendo sobre a minha vida. E Deus não quer, Deus não deseja que eu guarde esse ódio no meu coração. Porque esse ódio ele vai trazer consequências para a minha vida. Dentre as consequências são essas enfermidades da alma, são essas doenças da alma. Por isso que Deus, lá no passado, lá para Moisés e o seu povo, ele já fala: não guardem ódio no seu coração. Não fica guardando, acumulando ódio no seu coração, porque não é isso o que Deus deseja para a tua vida. Lucas capítulo 6, a partir do verso 27. Lucas capítulo 6, a partir do verso 27, Jesus ele diz: eu digo a vocês que estão me ouvindo, amem os seus inimigos, façam o bem aos que o odeiam, abençoem os que amaldiçoam, orem por aqueles que os maltratam. Poxa vida, hein, Jesus? Tinha que falar isso? Ele está mandando eu amar os meus inimigos, fazer o bem para as pessoas que me odeiam, abençoar as pessoas que estão me amaldiçoando, poxa vida, e orar por aqueles que me maltratam.
Poxa, que dificuldade, que luta. Pois é. Agora, se eu estou guardando ódio no meu coração, como que eu vou fazer qualquer uma dessas coisas? Se eu estou guardando ódio dentro de mim, como que eu vou ser bênção na vida dessas pessoas? Meu irmão, minha irmã, o ódio, ele realmente corrói dentro de nós. O ódio, ele realmente vai mexendo dentro de nós e ele vai tomando conta de espaços, de áreas da nossa vida que muitas vezes nós nem imaginávamos que ele poderia fazer. O ódio, ele começa com algo quase simples. Olha, eu não quero mais falar com essa pessoa, eu não quero mais ver essa pessoa, eu não quero mais estar no mesmo ambiente que essa pessoa, eu não quero mais morar na cidade que essa pessoa. Então, você também não vai poder ir para o céu se essa pessoa for para o céu, né? E como é que você vai estar no mesmo ambiente que essa pessoa eternamente? Você já pensou um pouquinho a respeito disso? Se você não permitir que o Senhor realmente trate a tua vida, se você realmente não pedir que o Senhor mude a tua vida, você vai ficar com esse ódio mortal no teu coração. Pastor, o que fazer? O que eu preciso fazer? Bom, Deus não quer. Jesus disse que eu tenho que amar. Jesus disse que eu tenho que orar. E a situação é bem essa mesmo. Quando Jesus fala aqui, ó, orem por aqueles que maltratam você. Você tem uma pessoa que mexeu com você, uma pessoa que te humilhou muitas vezes, uma pessoa que tem criticado você, uma pessoa que tem tentado destruir você de todas as formas possíveis. Às vezes você está ali com aquela angústia no coração, você está ali se sentindo sobrecarregado. Nós temos pessoas realmente assim na nossa vida. A vida não é só de pessoas que batem no nosso ombro, nas nossas costas e falam, ai que bom, ai eu gosto do que você faz, eu gosto de tudo que você faz. Aliás, eu vou dar um conselho para você, não fica feliz com essas pessoas que estão batendo nas tuas costas, te elogiando não, toma cuidado, porque isso às vezes faz com que você só queira elogios para a tua vida, mas a vida não é assim não. Às vezes a gente leva puxão de orelha, às vezes tem pessoas que chegam e nos confrontam, e elas estão certas em nos confrontar. Agora eu sei também que tem pessoas que elas vão querer realmente a tua destruição. Até tem gente que tem medo de uma palavrinha chamada inveja, né? Tem gente que morre de medo da inveja. Ah, pastora, tal pessoa está com inveja de mim, tal pessoa ela está agindo de um jeito lá, né? Então acho que tudo que está acontecendo comigo é porque dá inveja dessa pessoa na minha vida. Não, meu irmão, não fica com esse tipo de pensamento, não fica buscando isso para a tua vida, não, porque o nosso Deus, Ele é um Deus que cuida de nós em todos os momentos. Então, o que você tem que fazer? Você tem que estar em oração. Ora por essas pessoas, ora também pela tua vida, para que esse ódio não faça morada na tua vida. Se você está sentindo, e isso é nosso, isso é natural do ser humano, se você está sentindo que esse ódio, que essa ira está crescendo dentro de você, ora e peça para o Senhor tirar isso de você. Ora e peça para o Senhor transformar isso na tua vida. Fala para Ele, Senhor, eu não quero ficar com isso não. Não me deixa ficar com isso aí na minha vida. E Ele vai te livrar disso, Ele vai tirar isso da tua vida. Mas busca mesmo essa direção de Deus para a tua vida. Pede para que Ele esteja tirando realmente isso de você. Não deixa que realmente esse ódio faça um crescente na tua vida. Porque ele está te cegando, ele está destruindo você, ele está acabando com a tua vida. E você precisa realmente crer naquilo que o Senhor tem para você. Provérbios 26, 2 fala assim, ó, como o pardal que voa em fuga e a andorinha que esvoaça veloz, assim a maldição sem motivo justo não pega. Então eu vou falar uma coisa para você, não tenha medo da inveja das pessoas, não tenha medo do que as pessoas estão falando contra você. Você está em paz diante de Deus? Continua glorificando a Deus. Ora pelas pessoas que estão criticando você, pelas pessoas que estão falando coisas indevidas a teu respeito. Não nutra ódio por elas. Aliás, ore para que Deus abençoe o coração delas, para que Deus mude o coração delas. Mas não faça isso com maldade no seu coração, não. Tem pessoas que elas agem assim de uma maneira cínica, né? Não faz isso com cinismo, mas faça isso com o coração verdadeiro.
Se você não está preparado para falar com essa pessoa, fala para Deus: Senhor, tira esse sentimento de mim, porque eu quero conseguir falar com essa pessoa. Eu quero conseguir ser bênção na vida dessa pessoa. Então é isso que nós precisamos fazer. Muitas pessoas acreditam que o outro está com inveja dele, por isso que ele não está prosperando, que o outro lançou maldição sobre a vida dele, por isso que Deus não está abençoando. Mas olha, o problema não é bem esse não. O problema é porque você ainda não entregou sua vida para Jesus e você está permitindo que esse ódio cresça dentro de você. Pastora, mas eu entreguei minha vida para Jesus, mas tem ódio no teu coração? Porque se tem ódio no teu coração, na tua vida, nós acabamos de ler que não existe condição, não existe possibilidade de amar a Deus e odiar o nosso irmão. Não existe essa possibilidade. Enquanto você não deixar Deus tratar isso na tua vida, você vai estar doente da alma. E como eu falei aqui no início, a alma quando ela fica enferma, às vezes ela se torna externa, né? Existem algumas enfermidades de estômago, como gastrite, úlceras, né? Doenças de pele, alguns tipos de dermatite, a própria psoríase. São doenças que muitas vezes elas são causadas porque das enfermidades da alma. Então nós precisamos buscar realmente no Senhor essa libertação. Então quando o Senhor Jesus ele nos diz que nós devemos amar tais pessoas, nós devemos orar por tais pessoas, nós devemos abençoar tais pessoas, é isso que nós vamos fazer, porque nós obedecemos a palavra de Deus. A palavra de Deus não é um enfeite para a nossa vida, mas a palavra de Deus é para praticarmos. E é isso que Cristo quer para a nossa vida. Se alguém nos odeia, nós amamos. Se alguém nos faz mal, nós fazemos bem. Se alguém nos amaldiçoa, nós os abençoamos. Se alguém deseja mal para nós, nós oramos pela vida dessas pessoas. Porque nós obedecemos a palavra do Senhor. Que você possa estar realmente pondo em prática isso na sua vida. Eu quero que no dia de hoje você reflita realmente, mas reflita com o coração realmente aberto para aquilo que Deus tem para a tua vida. Fala mesmo com o Senhor: Pai, eu sou mesmo essa pessoa que tem esse ódio no coração, tira este de mim. Hoje tem um momento de reflexão, começa a pensar, começa a refletir. Durante a nossa vida nós temos tantas pessoas que às vezes fazem mal para nós, e eu quero que você pede para o Senhor trazer a tua memória, se tem alguém que você ainda tem um ódio no coração. Porque se ainda tem essa pessoa, o Senhor precisa tratar você, você precisa permitir que Ele trate você. Porque senão, não haverá cura para as enfermidades da tua alma. Você pode estar frequentando o melhor dos psiquiatras, pode estar fazendo todo tipo de terapia possível, mas se você não deixar Deus realmente tratar a tua vida, infelizmente não há cura para você. Então comece hoje a pedir para o Senhor, ore, passe o momento da tarde, refletindo, pensando, analisando, se o teu coração não tem ódio, se no teu coração não tem alguma coisa ali incomodando. No Salmo 139, um dos salmos mais lindos da Bíblia, Davi exalta a Deus, Davi diz que Deus formou, que Deus conhece ele, que Deus é perfeito. De repente, Davi tem um acesso de ira e de ódio, e ele fala a respeito daquelas pessoas que não amam a Deus. E ele fala que ele tem um ódio mortal por essas pessoas, que ele gostaria que elas fossem mortas, que Deus destruísse elas. Mas então nos versos 23 e 24, os dois últimos do Salmo, Davi fala: mas Senhor, sonda o meu coração, porque o Senhor me conhece, vê se há em mim algum caminho mau. E Davi faz essa oração, porque ele mesmo enxerga dentro dele que tem alguma coisa errada, porque ódio não é para estar habitando na nossa vida. O ódio não existe para estar dentro de nós. Nós somos criados para sermos cheios do amor de Deus, da misericórdia de Deus. Que você esteja buscando isso para a tua vida. Então, reflita bastante, bastante. Se Deus colocar nomes de pessoas na tua vida, anote. Comece a se lembrar do que aconteceu. Comece a orar pela vida dessas pessoas. Tenta entrar em contato com essas pessoas. Mais ainda, se você tem ódio por alguém que já morreu, mais do que nunca, você precisa pedir para o Senhor te libertar disso.
porque isso não agrada o coração de Deus. O Senhor quer que você realmente deixe Ele tratar as tuas feridas, todas as tuas feridas da alma. Deixa realmente Ele tratar a tua vida em nome de Jesus.